A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 2 e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos claramente que Jonas, quando ele estava em meio a dores, em meio a grandes angústias, ele não se conformou com o que ele estava enfrentando, por mais que ele estivesse colhendo o que ele havia plantado por desobediência. Mas Jonas, irmãos, não se deu por vencido. Jonas começou a orar ao Senhor em meio às adversidades. O que é que você tem feito? Ah, irmã, eu errei, eu fiz algo que não agradou a Deus e eu sei que eu tô pagando preço por isso. Ah, irmã, eu tô tão cansado, eu passei por tanta dificuldade na vida e eu não aguento mais tanta luta. Você tem orado ao Senhor em meio à luta? A pergunta hoje para você é: qual é o seu posicionamento em meio à angústia? Como é que você tem se posicionado? Como soldado valente ou como soldado covarde? O teu Deus está pronto a te ouvir e ele está dizendo: Jonas clamou. Hoje ele está te despertando e dizendo: clama mindais de ricai ribiantui arramandara. Eu sinto graça de Deus aqui. Clama-me, responder-te-ei arabacandarastrianda, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Jonas, aqui no ventre do grande peixe, não cruzou os braços dele. O ventre do grande peixe não era para Jonas cruzar os braços. O ventre do grande peixe não era para Jonas se desesperar, era para Jonas clamar. Tem situações que você está vivendo aí, diz o Senhor, que não é para você se prostrar. Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? É para você se levantar e clamar. É para você se levantar e orar. Declare comigo: eu vou me levantar nesta situação e vou começar a orar. Eu vou me levantar nesta situação e vou começar a orar. O Senhor manda eu te dizer que não é tempo de cruzar os braços. Não é tempo de dar a batalha como vencida. Deus diz para você: eu não dei a última palavra. Canchura mandaraia cai de rasto. Se posicione, minha irmã. Se posicione, meu irmão, como alguém que sabe quem tem crido. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem ventres do grande peixe que muitas vezes vem para a nossa vida situações de angústia, de adversidades que nós enfrentamos, que muitas vezes Deus permite para a gente voltar a clamar, irmãos. Muitas vezes Deus permite as adversidades para ele ouvir a nossa voz pedindo socorro. Por quê? Porque Deus já não está escutando mais a nossa voz constantemente em oração como ele ouvia. Aí ele permite as situações adversas para que a gente clame por socorro, para que ele nos escute. Olha o amor de Deus para conosco. Olha como Deus gosta de ouvir o teu clamor. Olha como Deus gosta de ouvir quando você clama, quando você ora, quando você suplica. Sim, Deus se importa com você. Deus quer ouvir a tua oração. Ai, irmã, mas é porque não tem jeito para minha situação. É porque a causa já está perdida, é porque o médico já desenganou, é porque os parentes já falaram para eu parar de orar que não tem mais jeito para este filho, é porque as pessoas estão se levantando contra mim, não tem mais jeito, estão me perseguindo. Deus está dizendo: não importa o que você está vivendo, não importa qual é o tipo do ventre do grande peixe. Jonas estava em meio à angústia, ele estava sentindo no ventre do abismo. Mas a Bíblia diz que quando ele grita, o Senhor escuta a voz dele. Deus escuta a sua voz, minha irmã. E é por isso que você não pode deixar de clamar.
É por isso que você não pode deixar de suplicar, porque Deus te ouve. O Deus, irmãos, que escutou a Jonas em meio a esta situação, é o Deus que te ouve. É o Deus que está dizendo para você: como eu estive com Jonas, eu estou contigo. Jonas havia desobedecido, estava no ventre do grande peixe. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Mas você vai observar que o ventre do grande peixe era a misericórdia de Deus para com Jonas. É porque Deus não queria que Jonas morresse. Porque se fosse para Jonas morrer, como ele foi lançado no mar em meio a uma terrível tempestade, se ele caísse no mar, certamente Jonas morreria afogado. Mas o ventre do grande peixe, irmãos, era Deus cuidando de Jonas. Essa situação que você está passando é um cuidado de Deus. Ah, irmã, como é que a adversidade está acontecendo na minha vida e você quer dizer que a situação é um cuidado de Deus? Como é que a porta está fechada e você quer dizer que é um cuidado de Deus? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não é algumas coisas, a Bíblia deixa claro que é todas as coisas. O que estava acontecendo com Jonas aqui foi uma providência de Deus para que Jonas não morresse e para que Jonas se posicionasse e fizesse o que Deus estava mandando ele fazer. Tem situações, irmãos, que se Deus não nos apertar, a gente não obedece. Tem situações, irmãos, que se Deus não der um aperto, a gente não faz o que Ele quer. Deus queria que Jonas fosse para Nínive. Mas Jonas não queria e Deus precisou apertar para Jonas fazer o que ele mandou. Que o Senhor não precisa, irmãos, nos apertar, Ele não quer isso. Mas tem momentos, irmãos, que a gente acaba pedindo a Deus para fazer isso. Quando você começa a ocupar o lugar que é de Deus diariamente na sua vida, quando você começa a não ter tempo mais para orar como você orava, quando você começa a parar de priorizar aquilo que era para você priorizar diariamente, que é a presença do Senhor, Deus, Ele começa a permitir situações adversas para que você volte para o centro da vontade de Deus. E muitas pessoas, não é poucas não, muitas aqui estão passando por situações adversas que é para você voltar para o centro da vontade de Deus. Jonas precisava se posicionar para que Deus pudesse poupar a ele. Você vai observar que Jonas, ele orou e ele começou a falar com Deus, mas o peixe só vomitou Jonas na terra depois que Jonas disse no versículo 9: mas com voz do agradecimento te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Já dá pra gente imaginar qual era o voto de Jonas, né, irmãos? O voto de Jonas, acredito eu, e você também vai acreditar comigo agora, que era obedecer a ordem de Deus, irmãos. Porque Deus não queria sacrifícios de Jonas, Deus queria obediência. Tem coisas que não dá pra gente barganhar com Deus. Ou a gente faz ou a gente faz. Tem coisas que Deus não dá opção pra gente. Ai, daramandaraia. E eu vou lhe dizer um negócio, escolhido não tem muita opção, não. Escolhido tem a direção, não tem opção. Deus dá a direção e você tem que fazer. Ai, se eu não quiser, se quiser dar uma de rebelde, vai pro ventre do grande peixe. Mas faz o que Deus quer. Depois vai todo quebrado, todo moído, mas sai pregando em Nínive falando o que Deus mandou. Irmãos, eu tenho aprendido a cada dia que não adianta a gente lutar contra Deus. Não adianta a gente lutar contra a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus determinou está determinado. Aquilo que Deus falou, irmão, está falado. Se Ele ordenou, se Ele falou para a nossa vida, nós não temos as opções de desistir, porque você, quando é escolhido, é assim. Deus poderia mandar outro profeta para Nínive, na verdade, mas Deus queria mandar Jonas. Quando Deus quer você diz, escolhe outro. Ai, Senhor, escolhe outra, eu não quero. E Deus está dizendo, é você, eu não abro mão de você. Deus quer nos ensinar, irmãos, da melhor forma a obedecermos. Deus, Ele falou com Jonas de maneira muito clara: dispõe-te, vai Nínive. Vai até Nínive e proclama, fala o que eu te mandar, fala contra ela. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele se propôs mais a fugir. Então, quando a gente vê Jonas passando por tudo que ele passou, quando a gente vê essa oração de Jonas tão angustiada, sabe por que foi, irmão? Porque ele resolveu, meu irmão e minha irmã, desobedecer a ordem de Deus. Nunca que desobedecer a ordem de Deus vai dar certo. Vai dar problema. Então, por isso o Senhor está dizendo para você, clame. Tá em situação adversa, irmã, porque realmente tem algumas coisas que eu não queria fazer. Tem pessoas aqui que estão passando por situações adversas para voltar ao primeiro amor.
Tem outras que Deus está trabalhando em algumas áreas na sua vida. Tem outras que Deus está moldando o teu caráter. Tem outras pessoas que Deus está te amadurecendo. Cada um está passando por um processo aqui, por algo diferente. Mas aqui também tem pessoas que estão como Jonas, querendo fugir da vontade de Deus. Querendo fugir do que Deus designou. E Deus está dizendo, escolhido não tem opção. Escolhido tem direção. Declare comigo, eu sou escolhida. Por isso eu não tenho opção, eu tenho direção de Deus. Eu sou escolhido, por isso eu não tenho opção, eu tenho direção de Deus. Porque quando você tem opções, irmãos, você tem o que escolher. Mas quando você tem direção, é para você ir para ali e acabou. Deus não abre mão de você. Muitos homens de Deus se sentiram incapazes de cumprir o chamado, de cumprir aquilo que Deus designou. Você vai observar que Moisés disse isso ao Senhor. Moisés falou isso para Deus. Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Mas o Senhor não abriu mão de Moisés. Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Mas a Bíblia diz que o Senhor não abriu mão de Jeremias. Isaías disse, ai de mim, porque eu vou perecer. Eu sou homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas mesmo assim, o anjo veio, purificou a Isaías, os lábios dele foram purificados com a brasa tirada do altar, e o Senhor usou a Isaías. Escolhido não tem escolha. O Senhor diz para você através dessa palavra, eu sou Deus que estou te visitando. Como eu visitei a Jonas, não é para você cruzar os braços diante dessa adversidade, é para que você se aproxime de mim. É para que você esteja próximo de mim, diz o Senhor. Tem pessoas aqui passando por tantos problemas e Deus está dizendo, se você bem soubesse que isso tudo é para que você amoleça este coração. É para que você me busque. Eu estou do teu lado querendo resolver este problema e você está correndo de um lado para o outro, de um lado, ricasteira mandarai. Rishdai candoreire bianchuriai candarasto. Você está correndo de um lado para o outro. Enquanto eu estou ao teu lado para resolver este problema, o Senhor diz para você, clama a mim, eu te escuto. Eu te ouço, eu quero ouvir quais são os seus medos. Eu quero ouvir o que está te afligindo. Jonas não teve medo de dizer que ele estava ali diante daquela situação, irmãos, e que aquela situação não estava nada favorável. Tem situações que Deus permite a gente enfrentar, irmãos, para que a gente possa se voltar para Ele. Tem pessoas que entraram aqui precisando se voltar para o Senhor, precisando voltar para os eixos. Tudo que está lhe apertando não é castigo, porque o Senhor açoita, irmãos. Aqueles a quem Ele ama, o Senhor castiga quem ama, irmãos. E não é fácil os castigos do Senhor, mas eu vou lhe falar algo, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus escuta o teu clamor, Deus sabe o que você tem enfrentado, Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe as dores que você tem vivido. Não se engane, minha irmã, não se engane, meu irmão, achando que Deus não sabe o que você está passando, porque Ele sabe. Ele sabe tudo que você enfrenta, Ele sabe tudo que você passa, e Ele diz para você, isso tudo é para que os meus propósitos se cumpram na tua vida, porque eu sei, se não tiver alguns apertos, não acontece cumprimento de propósito, porque você acaba esmorecendo, porque você acaba dizendo, não é isso que eu quero para minha vida, eu vou viver minha própria vontade. Você lembra de Ana? Ana chorou. Ana passou por dores, por perseguição, por adversidade, por penina que perturbava ela. Foi um tempo de dores na vida de Ana, mas aquele processo era necessário para quê? Para que Ana pudesse ter um filho e entregar para Deus. Porque se Deus desse um filho a Ana sem processo, certamente Ana não entregaria a Deus. Tem situações na nossa vida, irmãos, que é Deus permitindo para a gente voltar para o centro da vontade de Deus. E Ele diz para você, clama a mim e responder-te-ei. Volte para o centro da minha vontade, me clame. Que você vai ver mudando essa história. Comece a dizer para Deus, Deus, eu tô cansado, eu não quero lutar contra ti. Irmãos, chegou uma fase na minha vida que eu lutei tanto contra Deus para não fazer a obra aqui, para não fazer a obra de Deus, porque eu não queria isso aqui, eu não queria pregar a palavra assim em vídeo, eu não queria fazer isso que eu tô fazendo hoje, então eu sofri com isso, e eu comecei a fugir como Jonas, e o Senhor falava muito comigo nesta passagem, até um dia que eu falei para Deus, eu não aguento mais fugir do Senhor, não tem como fugir do Senhor. Como é que foge do Senhor, irmãos? Para onde a gente for, Ele estará lá, aonde a gente estiver, o Senhor está, irmãos, então não tem como, não tem a possibilidade de fugir do Senhor.
E hoje eu estou aqui dizendo para você por experiência própria, não fuja da vontade de Deus. Porque tanto querer quanto efetuar está nas mãos dele. Ele é dono de todas as coisas. Quem somos nós? Como é que o barro, irmãos, vai perguntar pro oleiro o que faz? Você está entendendo? Você está entendendo que nós não temos opção de escolha, nós somos escolhidos? Quando você é escolhido, você obedece às ordens de quem te escolheu. Se Deus está mandando você fazer algo, Ele vai te capacitar. Se Deus está dizendo para você cumprir um chamado, Ele vai te capacitar. Se Deus está dizendo para você lutar, ajudar alguém em oração, você fazer a obra do Senhor, Ele vai te ajudar. Ele mesmo vai te fortalecer. Para o que Deus te escolher, diz o Senhor, Ele mesmo te fortalece. Por isso não é tempo de ficar entristecida, achando que não tem jeito para a sua situação. E diante das adversidades, cruzando os braços, é tempo de você clamar. Jonas clamou, e a Bíblia diz no versículo 10, falou, pois o Senhor ao peixe, este vomitou a Jonas na terra. Ou seja, Jonas saiu daquela situação angustiante que ele estava, daquela situação terrível, situação de morte, de sofrimento, porque ele resolveu clamar e se posicionar. O Senhor hoje diz para você, clame e se posicione, que você vai ver sua situação mudando. Declare comigo, eu vou clamar ao Senhor e também vou me posicionar diante dele, minha situação vai mudar. Eu vou clamar ao Senhor, também vou me posicionar diante dele e a minha situação vai mudar. Existem pessoas aqui que terão a situação mudada, porque você hoje, através dessa palavra, está sendo despertado, está sendo despertada para clamar ao Senhor em meio às adversidades e fazer a vontade dele, sabendo que a vontade dele sempre prevalece. Jonas, querendo ou não, teve que ir para Nínive. Por quê? Porque o escolhido não tem opção. O escolhido tem a direção. Você recebeu direções de Deus. Então peça para Ele te capacitar, que Ele mesmo vai te ajudar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus, Pai, que fala com os teus filhos de maneira profunda e de maneira clara. E eu tenho certeza, meu Senhor, que o Senhor falou de maneira clara com os teus filhos, meu Senhor. Aquilo que o Senhor queria faramandaraia, aquilo que o Senhor queria falar, Pai, pessoas aqui estavam precisando desta palavra. Pessoas aqui estavam precisando entender, Pai, e quando o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor fortalece, e que não adianta lutar contra os teus propósitos, contra os teus desígnios, e diante das situações adversas, nós não podemos cruzar os braços, Senhor, mas nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que nos posicionar como Jonas. Jonas gritou, e a tua palavra diz que o Senhor ouviu o clamor dele, e eu creio, Pai, que o Senhor está ouvindo o clamor de pessoas que estavam angustiadas, entristecidas, passando por tantos processos, por lutas, Pai. Quantos aqui estão, Pai, sendo forjados? Quantos aqui estão tendo caráter aperfeiçoado, Pai? Não é fácil passar por adversidades, por problemas, passar pelo ventre do grande peixe, mas o Senhor, Pai, é o Deus que socorre aos teus filhos quando eles clamam, quando eles se prontificam a obedecer a tua palavra, a tua ordem, pois obedecer é melhor do que sacrificar, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Pai. Cada nome, que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, e que o Senhor venha dar testemunho, milagre, meu Deus amado, para o teu povo contar. Senhor, abençoa aqueles que estão aqui diariamente, servindo de canal de bênção, Pai, para as nossas
nossas vidas, os prospera, Pai, os abençoa, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, Pai. Dá com o Senhor, Pai, intimidade profunda. Dá para eles, meu Deus amado, intimidade com o teu Espírito Santo. É isso que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você, minha filha, meu filho, é tempo de clamar. Não fique aí só de braços cruzados em meio aos problemas, em meio àquilo que está dando errado, mas se posicione. Jonas clamou na angústia, por isso Deus o livrou daquilo que era mortal. Quando você clama, quando você se posiciona, quando você compreende que o teu Deus te escuta, você começa a clamar a Ele e Ele começa a resolver os problemas que estavam diante de você. Deus ordenou e o peixe vomitou Jonas em terra. Sabe por quê? Porque Jonas ia cumprir um propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida e Ele está dizendo, não fuja daquilo que eu já preparei para você. Eu sou Deus que te capacito. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.